Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai discutir um pouquinho das ideias do livro O que é Educação. Então, para que você consiga aprender de forma efetiva o que a gente vai debater hoje, é legal que você faça a leitura dos capítulos que foram indicados na plataforma do livro do Carlos Rodrigues Brandão. Então, logo no começo do livro, o autor já começa a nos instigar a pensar sobre educação. E a primeira afirmação que ele faz é a seguinte, de que ninguém escapa da educação. E ele está certo, a educação é um processo que está enraizado no nosso meio, na nossa sociedade e até mesmo em outras sociedades. Mas o legal é que ele nos convida a pensar em outras formas de educação, porque afinal não existe uma única forma, nem um único modelo de educação. E a escola, ela não é o único lugar onde a educação acontece. Então, ele traz o exemplo, eu acho que vocês vão lembrar, da carta que um chefe indígena manda para um presidente americano. No caso, ele relata que alguns membros da tribo foram convidados a ser escolarizados nos moldes americanos e quando retornaram para a tribo, eles já não tinham o conhecimento necessário para viver naquelas sociedades. Eles não sabiam caçar, não sabiam técnicas de agricultura, tinham esquecido dos valores, dos mitos. Então, o chefe indígena ele vem nos convidar a pensar que não existe só um tipo de educação que é válido. E ele convida o presidente americano a enviar pessoas que sejam da sua comunidade para ser educada pelos indígenas. Ou seja, nem sempre um valor que é bom para uma sociedade vai ser bom para outra. Nem sempre um tipo de educação que é bom para um vai ser bom para outro. O autor, ele nos adverte, dentro dessa perspectiva de diferentes tipos de educação, sobre a educação livre, sobre a educação comunitária e, por fim, sobre a educação imposta por um sistema centralizado, que é o tipo de educação que a gente vê nas escolas, com a qual nós estamos acostumados. E ele logo deixa bem claro que a educação está ligada ao modo de vida de grupos sociais, ela está totalmente relacionada ao que é legitimado por um tipo específico de sociedade que se quer construir, e a educação ela não é neutra. A educação ela tem uma finalidade. Ele veio nos mostrar também, tentar desconstruir a questão que a gente tem de que a educação só existe onde há escola. Então ele fala que a educação não necessariamente existe só onde há escola. A educação ela está inserida em toda a parte onde há redes e estruturas sociais de saber. Ele fala, por exemplo, dos animais. Muitas vezes a gente não encara que um animal ele aprende. Mas um animal, pela observação, pelo experimento, pela repetição, pelo treino, ele consegue adquirir as técnicas necessárias à sua sobrevivência. Outro exemplo, aí ele fala do homem. O homem é um ser muito mais evoluído do que uma espécie animal. É uma espécie mais evoluída. O homem ele modifica a natureza através do trabalho, como nós vimos na nossa aula anterior. E a partir disso, ele cria sua cultura. E ao criar a cultura, existem situações sociais em que ocorre a prática de aprender e ensinar. A cultura, ela é sistematizada, ela é legitimada por uma classe. Ela precisa de ser aprendida de uma determinada forma. E para isso que serve a educação. É a educação que transforma o homem em ser humano. Então, meus queridos, a educação ela está relacionada e totalmente ligada à complexificação da organização da sociedade pela cultura e pela divisão do trabalho e do poder. Na medida em que a gente tem a divisão do trabalho, uma classe dominante e uma classe dominada, a educação ela vai trabalhar com isso. Ela trabalha para que essa classe dominante continue dominante, para que a classe dominada seja dominada e até mesmo para que a classe dominada se torne dominante. Então, a educação está totalmente relacionada a esse processo. Ela é uma forma e um meio de transmissão de um saber, no caso das nossas sociedades, a transmissão de um saber que é legitimado pela cultura dominante. Ela se dá, no nosso caso, em espaços específicos, em sistemas específicos, tem tempos, regras e profissionais que trabalham para tal. E na medida com que as sociedades vão evoluindo, essa educação ela vai saindo do cotidiano, do dia a dia, para se tornar cada vez mais sistematizada. O autor, ele traz um exemplo de estudos antropológicos. Ele nos mostra que nesses estudos
Diferentes práticas de educação, elas não são encaradas como tais, são vistas como invisíveis e não são tratadas como trocas de ensino. Por quê? Porque elas não se dão numa instituição própria, como a gente está acostumado. Elas são misturadas ao cotidiano, envolvem todos os membros da tribo e ela não é imposta, tal qual a nossa escola é. E o Carlos Rodrigues ainda elenca uma série de situações que podem ser consideradas pedagógicas nesse tipo de sociedade. O treinamento das habilidades corporais, a observação direta, a correção interpessoal, não é uma correção feita por uma pessoa específica, a assistência que é dada às crianças, a inculcação de valores, mitos, a transmissão de moral, de histórias religiosas. Daí ele faz a seguinte ligação, que essas situações pedagógicas são modos e formas de ensinar, mesmo sem a existência da escola, e que essa socialização ela ocorre em etapas sucessivas de inculcação de saberes e de habilidades. São termos importantes trazidos no livro para a gente poder pensar o de cultura, educação, endoculturação e ensino formal. A cultura, como a gente tem falado nas nossas aulas anteriores, ela é fruto do processo de transformação da natureza pelo homem através do trabalho. É na cultura que o homem se significa, que ele se identifica. Ela também é responsável por criar um conhecimento que é adquirido pela vivência, pela experiência com o mundo e com o outro no mundo. Já a educação, ela parece sempre que existem formas de controle e de se fazer o ensinar e o aprender. Endoculturação é o modo como um grupo, qualquer grupo, se socializa, e a aprendizagem ela não se dá de forma tão sistemática como no ensino formal, ela pode ser mais ou menos intencional, e o ensino formal é educação tal qual nós estamos, educação escolar tal qual nós estamos acostumados com ela. Ela é sujeita a uma teoria de educação, que no caso é a pedagogia, que cria situações próprias para que aconteça. Ela se dá com o uso de métodos, tem regras próprias. O trabalho, como nós estamos batendo muito na tecla disso nas nossas aulas, ele leva à produção de bens. Esses bens, de certa forma, levam à produção de riqueza, que gera a divisão do poder e da hierarquia. E essa divisão de poder e de hierarquia, ela também impacta no saber. O saber, ele é dividido. E acaba que com isso, se numa sociedade tribal todos têm acesso ao saber, a gente vê uma desigualdade de acesso ao saber. No livro são trazidos dois exemplos, por exemplo, de Serra Leoa e do Havaí. De Serra Leoa já há uma divisão entre homens e mulheres. As mulheres elas vão ser educadas para o trabalho doméstico, já os homens, a partir de uma certa idade, eles vão viver em espécie de escolas e a partir do comportamento que eles tiverem ali, eles vão ser designados a dadas funções. Já no Havaí, já tem aquelas crianças que vão ser dedicadas ao estudo de determinadas matérias que vão levar aos cargos de chefia. Homens, não é um tipo de educação que vai ser acessível a todos. Aí o autor traz o caso da Grécia e da Roma para poder falar sobre isso. Vou passar bem breve, porque isso vai ser o nosso tópico de discussão na disciplina de fundamentos histórico-filosóficos. A gente vê no momento inicial a Grécia no modelo bem tribal, em que se vive de agricultura, de pastoreio, de artesanato, uma coisa bem de subsistência. Num segundo momento, esse saber ele vai circular entre as diferentes tribos. E num terceiro momento, a gente tem a paideia, que é quando a educação ela vai se sistematizando. Até 7 anos, a criança ela era educada pela mãe em casa e pelo escravo. De 7 aos 14 anos, os meninos homens passam a ser educados pelo mestre escola. A educação ela era destinada apenas aos nobres, particular e restrita, não era uma responsabilidade do Estado. E a gente vê que as crianças mais pobres elas vão ser educadas nas oficinas, em campos e pastoreios, aprendendo uma profissão. Já as mais abastadas vão acompanhar e serem educadas ao redor dos mestres. A gente vê, por exemplo, que em 600 a.C., a escola livre era para o menino livre e o plebeu. Nos mestres escolas, as escolas de primeiras letras eram para uma minoria
e as crianças e os escravos já eram encaminhados para o mundo do trabalho. A gente tem a existência do pedagogo. O pedagogo, para quem não sabe, a princípio era um velho escravo que conduzia as crianças para as aulas de primeiras letras. No momento que ela conduzia, junto com a mãe, era responsável pela educação de preceitos, de crenças e de culturas. A Grécia, a gente tem nela o berço da filosofia. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles são responsáveis pela criação dos cursos superiores. Nós temos também os sofistas, que vão criar esse curso superior remunerado e aberto a quem pudesse pagar. Trabalhava sobretudo oratória. E a Grécia é interessante que os povos que eram conquistados por eles impunham uma escola com determinados saberes para impedir que a distância geográfica da pátria afastasse esse povo dominado do saber da pátria que dominava. Na Grécia nós temos uma educação que não é dirigida para criança, não é pensado numa especificidade da infância, é pensado no que o sujeito vai ser, em qual posição social que ele vai ocupar, é resultado de uma ação do meio cultural, e a gente vê que como essa escola é minoritário, a comunidade que vai ser responsável pela maioria da transmissão cultural. O caso de Roma, vocês vejam lá nas atividades, que vai ser a atividade que vocês vão fazer. Então, para fechar o livro do Brandão, a gente vê que há modos distintos de se tratar a educação, que o interesse político ele utiliza a educação como arma de controle, porque a educação é uma prática social, ela trabalha na disseminação de saberes de uma cultura, e esses saberes não são todos os saberes, são saberes que atendem às necessidades e exigências de um determinado momento da história. A educação atua, então, formando forças produtivas e na perpetuação dos valores culturais. Aí eu pergunto para vocês, a educação pode fazer a mudança social? Não é novidade de que se atrela a questão da educação à perspectiva de mudança e de progresso. Se anteriormente a gente viu um discurso de que a educação conservava e preservava, hoje a educação está atrelada à perspectiva de mudar paradigmas. Só que a gente vê que nesse discurso há uso de todo um aparato político do pedagógico para utilizar a escola para perpetuação e manutenção da sociedade. No Brasil, a gente vê, por exemplo, a educação PP e SS, o primário superior para as massas, o primário profissional para a grande massa, que vai trabalhar nas fábricas, vender sua mão de obra, e o secundário superior, que vai ser dessa elite, que vai trabalhar nos cargos de gestão, e são os detentores do poder. Então, gente, a educação ela é uma invenção humana, são vários caminhos para a transmissão do conhecimento, não existe um tipo único de educação, e ela pode ser tanto um instrumento de reprodução como um instrumento de transformação. Ela sempre está a serviço de um determinado projeto, ela não é neutra. A educação, ela parte de um pressuposto, um ponto de vista, sempre está a serviço de algo. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do conteúdo, da ideia do livro. Qualquer coisa é só procurar para esclarecer as dúvidas e eu aguardo vocês no nosso encontro síncrono. Até lá!